Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Ele é o alicerce da minha vida em Deus. Jesus, sua palavra, nele estou firmado, como homem prudente, edificando a minha vida na rocha, no próprio Cristo, para que eu possa estar de pé diante de Deus e não venha sofrer a vergonha nem o desprezo eterno. Quando o labor desta vida aqui findar e partimos para a eternidade, muitos vão se decepcionar, porque estavam firmando sua casa na areia e não na rocha. Sua vida com Deus foi baseada dentro de conceitos dos homens e não de Deus. A palavra dele, Cristo Jesus, a nossa esperança, a nossa vida verdadeira em Deus é em Cristo, crendo, se convertendo, se arrependendo para receber a remissão dos pecados através do sacrifício de Cristo. Deus nos proporciona o seu perdão, justificando-nos para estar em comunhão com Ele, reconciliado através da justificação que Cristo nos garante. Pela fé em Cristo, somos justificados por Cristo, para estar diante de Deus o Pai, desfrutando da sua vida eterna. Amém? Vamos aprender agora. Quero convidar você para aprender as Escrituras, para ser instruído e doutrinado. Eu entro sempre aqui com trabalho de instrução, com doutrina, com esclarecimentos da palavra de Deus, para que sejamos esclarecidos, tenhamos entendimento e conheçamos a verdade, para que sejamos libertos do engano e da mentira propagada neste mundo, em nome de Deus, que não condiz com a palavra de Deus. Amém? Meus amados irmãos, nesta noite, hoje estamos aí na noite de sexta-feira, aonde o mundo comemora aí a festa pagã, dia de São João, não é? É um festejo, é uma reverência, é um culto de homenagem a tal personagem. Não é o João da Bíblia, porque o João da Bíblia, ele não pode receber nenhuma homenagem, porque está morto. Ele não tem conhecimento do que aqui acontece, e nada do que se oferece neste mundo pode servir para quem morreu. Então tudo isso é uma prática vã que o mundo pratica na sua fé pagã. Por que pagã? Porque não é uma fé sã pela direção na palavra de Deus, com consciência e entendimento. Entendimento da verdade. Por isso que é uma fé vã, porque não é sã. A nossa fé em Deus tem que ser uma fé sã, não uma fé vã. Sã consciência com o entendimento da verdade de Deus. Para a gente viver em Deus por meio da fé.
confiando, acreditando e vivendo para Deus dentro dos seus caminhos que Ele nos ensina, por meio da sua palavra. Mas vamos deixar isso para lá, que isso é irrelevante. Se comemora ou não, São João, isso aí não. O pior da vida do homem não é isso. O pior da vida do ser humano que Deus quer que ele entenda é a sua situação, que ele já se encontra diante de Deus. As práticas, os caminhos que eles estão, já estão perdidos. Mas o que Deus quer da humanidade é que conheçam a verdade, para que possam ser libertos. Mas como conhecerão se não há quem pregue? Deus, o Espírito Santo, ele trabalha no homem para se pregar a palavra dele. Deus usa o homem como carta viva, como ministro, embaixadores, para anunciar a sua palavra ao mundo. O Espírito Santo, ele opera em nós para tal finalidade. Teve uma pessoa aí no meu comentário que disse a mim, irmão, deixa o Espírito Santo, quem prega é ele. Sim, como, meu irmão? Como é que o Espírito Santo prega? Como é que o Espírito Santo convence o mundo? Como é que o Espírito Santo revela? Jesus disse que o Espírito Santo, ele é quem nos guia na sua palavra. E nós somos revestidos e cheios do Espírito Santo para essa finalidade. Nós somos o instrumento que o Espírito Santo usa para anunciar as boas novas. É pessoas que não têm entendimento, aí fala coisa com coisa, porque não para examinar as Escrituras. Fica preso a um sistema, a um modelo robotizado, que é ensinado dentro das religiões. Não param para examinar as Escrituras, para conhecer verdadeiramente o caminho de Deus, a verdade de Deus. Pois, eis o motivo em que muitos estão no erro e errando, por não examinar as Escrituras. Com atenção, não é ler um texto e aplicar uma doutrina, é examinar as Escrituras com atenção, e aí sim, orar para que o Espírito Santo nos abra o entendimento, para compreender o que está escrito ali revelado, para o nosso ensino, para que a gente possa aprender e levar esse aprendizado para outras pessoas. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então Deus tem enviado homens Jesus enviando 12 apóstolos, depois enviou 72 discípulos, e hoje ele tem enviado milhares e milhões no mundo inteiro para pregar o seu evangelho. Deu para entender? Vamos aprender a Bíblia. Irmãos meus em Cristo Jesus. Quero convidar vocês agora para a gente se alimentar, se edificar e ter o entendimento que vai iluminar nossa mente para compreender mais a verdade de Deus, as verdades de Deus. Eu tenho visto muito comentário aí das pessoas, muita fala, muitas coisas em nome de Deus. As pessoas falando, porque Deus é amor. Porque Deus, ele é bonzinho. Porque Deus não julga ninguém. Porque Deus não vai condenar ninguém. E a gente vê as pessoas falando sobre Deus, o que ela entende, o que elas acham e o que elas querem que Deus faça dentro do desejo delas. Elas não conhecem a Deus, como Ele se revela para nós na sua palavra. Nós temos que conhecer de Deus como Ele se revela para nós na sua palavra. A forma de Deus revelar para o mundo o que Ele quer que o mundo conheça é pela sua palavra. E esta palavra já foi revelada. Está aqui escrita a revelação de Deus absoluta, pela qual
é digna de toda aceitação. Não há erro nem contradição. Nós temos que crer nisso aqui, no que está escrito aqui, para que sejamos bem-aventurados. Nós temos que examinar, buscar conhecer de Deus, porque é isso que Deus quer. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, neste momento, eu quero trazer para você o conhecimento de Deus, verdadeiramente, que muitos não têm. Falam de Deus como a sua mente lhe diz, não com entendimento nas Escrituras, mas com entendimento no conceito da formalidade religiosa. Vamos aprender algo aqui. Muita gente falando, amor, Deus ama, Deus, Ele é bonzinho, Deus não vai condenar ninguém. Estava eu pregando uma vez para uma pessoa, advertindo ela sobre a ira e o juízo de Deus em relação ao inferno, que é o estado intermediário entre a ressurreição para o lago de fogo que arde como fogo e enxofre, para o destino final na eternidade. Os que morreram sem Jesus, seus espíritos estão reservados nesse lugar, inferno, que é cadeias de espíritos desencarnados. É o que Pedro diz na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 4. Todos estão lá, aguardando para o dia do juízo final, aonde vão receber a sentença para cumpri-la. Vão cumprir a sentença no local definitivo para a eternidade. Mas alguém disse assim a mim, mas irmão Wellington, Deus é bom, Deus é amor, e Deus não vai colocar ninguém no inferno. O inferno não existe. Essa pessoa ela tem um conceito doutrinário dentro da sociedade Torre de Vigia. A doutrina que ela está crendo, o ensino de Deus que ela crê, não é baseado no que Cristo ensinou. É baseado no que Charles Taze Russell ensinou. Por isso que ela acredita assim, que inferno não existe e que Deus não vai botar ninguém no inferno. Bom, eu parei para esclarecer essa pessoa, porque o meu trabalho é esse. Como luz que sou, estando em Cristo, eu preciso iluminar, esclarecer, dar conhecimento a quem está na escuridão do entendimento de Deus. Esse é o trabalho da igreja na terra. Você que é membro, que forma essa igreja, você é embaixador de Deus, você é carta viva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que te livrou do reino das trevas. Tá bom? Aprenda isso. Você tem que conhecer de Jesus para ensinar àqueles que estão ao seu redor sem o conhecimento de Jesus. Mas, eis a questão. Você está aprendendo de Cristo? Vamos lá. Então, eu parei para esta pessoa que me interrogou, dizendo que inferno não existe, que Deus é amor e não vai botar ninguém no inferno. E eu fui dentro do combate doutrinário, teológico, de conceitos em relação da verdade de Deus. Eu digo, olha amigo, eu conheço a sua crença, porque eu busco estudar as crenças, os conceitos de fé de cada adepto de religião, para poder eu saber trabalhar com ele a doutrina de Cristo. Então eu disse a ele, eu estudo os ensinos doutrinários do Espiritismo, dos Mormons, Testemunho de Jeová, Islamismo, Budismo, Catolicismo, os ensinos doutrinários da religião evangélica. Eu estudo tudo isso para poder levar uma instrução, corrigir, repreender, instruir, ensinar essas pessoas com a verdade, pois estão privados delas. E eu chamei esse cidadão para o confronto dos conceitos bíblicos. Eu disse a ele, olha, meu amigo,
Quando você diz que Deus é amor, você está certo. Só que você diz que Deus é amor sem entendimento do que é esse amor que Deus é. Quando você diz que Deus é bom e não vai botar ninguém no inferno, você também está certo. Porque não é Deus que bota o homem no inferno. Deus, como juiz, aplica a sua sentença, porque ele é reto, ele é justo, para julgar o pecador e dar a ele a recompensa do seu pecado, que é a condenação eterna, o inferno, a eternidade sem Deus. Por quê? Não é Deus que quer isso para o homem e disse: eu vou botar você no inferno porque eu quero você no inferno. O homem vai para o inferno pela sua escolha, decisão. Porque Jesus, ele disse que o inferno foi criado, não foi para os homens. Deus criou o inferno. Aí você tem que buscar entender o que é o inferno, o que é a segunda morte, o que é o lago de fogo que arde como enxofre. Deu para entender? Você tem que buscar entender isso. Você só vai aprender se você estiver numa igreja que tenha um pastor que te ensine e te dê doutrina bíblica. Porque nessas igrejas de oba-oba, você vai continuar vazio, sem crescimento, sem conhecimento. Primeiro, você tem que aprender o que é morte. A Bíblia fala de 3 mortes. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Mas aí é outra live para levar esse ensino. Eu quero me deter no que eu estou trazendo aqui. Então, Jesus, ele disse que o inferno, Deus preparou para o diabo e seus anjos. Não foi para o homem. Mas, evangelista Wellington, irmão Wellington, como você queira chamar, eu quero é que você ouça a palavra. Estou preocupado com título, nem com função ministerial. Eu quero cumprir ela. Não quero saber que você me considere como evangelista, como um pastor. Eu quero que você ouça a verdade. Eu quero cumprir o ministério que Deus me deu. Eu não tenho vaidade com essas posições no reino de Deus, não é? Com essa vocação para onde Deus me colocou como membro. Mas, vamos lá. O inferno. Eu disse àquele rapaz: você está certo, Deus não bota ninguém no inferno. Mas o inferno existe. Se você negar o inferno, você nega a verdade de Deus. Porque quem nos adverte desse lugar é o próprio Deus. E eu disse a esse rapaz que tem um entendimento baseado nos princípios da doutrina da Sociedade de Torre de Vigia, Testemunho de Jeová. Eu disse a ele: olha, meu amigo, você precisa examinar mais as Escrituras. O inferno, quem revela é o próprio Deus. E o inferno não é a sepultura, aonde vai o corpo. O inferno é cadeia espiritual para onde vai a alma. E eu disse a ele, Jesus quem disse isso, que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. E o homem vai para lá por quê? Porque pratica a iniquidade e não recebe o amor de Deus para se salvar. Deus não tem prazer na morte do homem. Quando fala na morte, fala na condenação. Deus não tem prazer na condenação do homem. Antes que o homem se converta e viva, receba a salvação. O prazer de Deus é esse, a alegria no céu, quando um pecador se arrepende. É um pecador. Deus, ele quer que todos os pecadores se arrependam. Todos. Ah, mas nem todos vão se arrepender. É escolha dos que não vão se arrepender. Mas a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. É Bíblia, é Bíblia. Não estou aqui trazendo o que eu acho. Então, as pessoas falam de Deus sem entender, sem conhecer, sem ter base e princípio bíblico. Fala do que a religião lhe ensina, o que eles aprenderam. As pessoas falam que Deus, ele vai, no final, tem gente que ensina assim: todos vão ser salvos. Porque Jesus já morreu por todos. Verdade, meu amado. Verdade, meu amigo. Jesus morreu
por todos. Toda a humanidade. Isso está na Bíblia. João 3:18. Aliás, João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Agora, observe o texto. Analise o que você leu. Tenha atenção e busque entender. Não leia e se precipite em aplicar o que você entende. Eu vou repetir para você. Deus ama a todos. A Bíblia diz isso. Porque Deus amou o mundo. O mundo aqui que Deus amou está no contexto de humanidade. Todo ser humano. Ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. É uma maneira, um amor que não tem como explicar pela ação que Deus fez em favor do homem. Olha o que ele fez. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A Bíblia, quando fala filho unigênito, não está falando de primeiro. Unigênito não se refere em primeiro. Primeiro é primogênito. A Bíblia está falando que Jesus é o Filho de Deus unigênito. Isso está falando da essência divina que Cristo tem. Ele é único. Ele é aquele exclusivo. O único Filho de Deus que tem a mesma essência divina é Cristo. Nós somos filhos de Deus por meio da fé em Cristo. Mas nós não temos a essência divina. Sabe por quê? Porque nós fomos criados, tivemos princípio. E Deus não tem princípio. Deu para entender? Deus é eterno. Não tem começo nem fim. Nós tivemos princípio, mas não teremos fim. Mas fomos criados por um ser soberano chamado Criador, Deus. Porém, Jesus, ele é o Filho unigênito de Deus, na essência divina. Ele é Deus. Ele não teve, por usurpação, ser igual a Deus. Quando o texto diz ser igual a Deus, está falando na divindade. Deus é divino, ele é divino. Deus é eterno, ele é eterno. Os atributos que Deus tem, Jesus tem. Porque ele é Deus, que forma esse Deus trino, porém uno. Isso é outro assunto doutrinário que depois eu posso levar para você aqui. Eu já tenho levado esses assuntos no meu canal no YouTube. Tem muitos vídeos de instruções com vários temas sistemáticos. Se você se interessar, dá uma olhadinha lá. Então a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. É um amor que não tem como explicar. Que ele tomou uma atitude, uma ação. O amor de Deus não foi de palavra, não foi de sentimento. O amor de Deus foi de atitude e ação em favor da humanidade. Por isso que ele mostrou esse amor, porque ele tomou uma atitude em que deu seu Filho unigênito. Agora, observe o texto, o que diz. Escute aí, meu irmão, se detenha nos detalhes e busque compreender. Gaste tempo, ore. Peça para que o Espírito Santo de Deus abra o seu entendimento. Alguém diz assim, não, mas Jesus já morreu por todos. No final, todos vão ser salvos. Ele morreu por todos. Para que todos tenham a mesma oportunidade de alcançar a salvação. Porque todos precisam crer para que todos sejam salvos. Porque salvo é só quem crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele todo aquele indivíduo que nele crê será salvo. Não é que todos já estão salvos. Ele morreu para trazer salvação para todos. É o que diz lá em Tito 2:11. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação para todos os homens. Mas essa salvação, os homens só vão obter se crer em Jesus. É para todos. Mas só tem a salvação de Deus todo aquele que crê. É o indivíduo particular. A porta está aberta. Mas só pode alcançar salvação quem entra por ela.
E para entrar por ela é uma escolha do indivíduo. Fala de Jesus, fala de crer nele. Porém, os que não crêem e permanecer na situação que estão, permanecem condenados. Jesus já morreu por eles, mas eles não aceitam esse sacrifício, esse favor que lhe proporciona salvação. Não é que Jesus morreu e o cara pode continuar lá na vida que ele continue, na vida que ele está, dentro da maldição do pecado, e ele no final vai ser salvo. Jesus morreu para oferecer esse pecador o meio dele ser justificado. Não é por ele nem por nenhum meio horizontal. A justificação é vertical. Ela vem de cima para baixo. Não é o homem neste mundo. A justificação, ela não é horizontal, ela é vertical. A salvação, ela veio do alto para baixo. Ela não é encontrada aqui na terra. Não foi aqui na terra que os homens tiveram o meio de salvação. A salvação veio do alto para a terra. Deu para entender? Está aprendendo isso? Jesus disse, eu vim buscar e salvar. Ele veio do céu para a terra, para salvar todos os pecadores que nele crê. Porém, escuta o que Jesus disse. João 3,18. Quem nele não crê, permanece condenado. Deu para você aprender aí alguma coisa? Nesse texto, que não precisa uma exegese, o texto mesmo se compreende. O texto que você está lendo, a interpretação dele é textual, não é contextual. É o texto que nós lemos, entendemos. É o que está aqui, é o que Deus fala para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. Não é para todos que continuam lá. É para todos os que crê, ouvem e crê nesse amor de Deus por ele. E vem receber esse amor. E vem receber essa graça. E vem receber este perdão de Deus. Consciente de que ele está perdido. E que não tem nenhum outro meio por onde ele possa ser salvo. E por Deus o amá-lo, Deus proporcionou um meio para o pecador se salvar, porque para o homem isso era impossível, mas para Deus, que opera o impossível, não. Deus operou o meio de salvação, e a salvação de Deus, escute aí, aprenda isso aí para você. A salvação de Deus não foi Deus dizer, você está salvo e acabou. Houve um grande ato, uma grande ação, manifestação de Deus, que fez ele mostrar esse amor por nós. Ele veio do alto, ele se ofereceu no lugar do pecador. A salvação não foi garantida por você viver uma prática religiosa. A causa da salvação não é uma religião. A causa da salvação não é um ritual dentro da igreja. A causa da salvação não é o esforço, o mérito do homem. A causa da salvação não é a obra do homem. Hebreus 5:9. Sendo ele consumado, veio ser a causa da salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Obedecer aqui é crer. Todo aquele que crê encontra essa salvação, que é consumada por Jesus. Ele veio do céu, irmão. Ele sofreu. Ele cumpriu o sacrifício. Ele cumpriu a exigência de Deus. Por isso que eu digo a você uma coisa. Preste atenção. Deus não vai passar a mão no pecado de ninguém. Deus não vai tomar ninguém por coitadinho, por vítima da sociedade. Deus não vai abrir exceção para ninguém receber a sua salvação. Deus não vai receber
ninguém se não for por meio de Cristo, porque o preço da salvação foi muito alto, meu irmão. Não foi com ouro nem com prata, não foi com coisa vã desse mundo, e muitos desprezam a salvação, muitos pisam no sacrifício de Cristo, entendendo que a salvação é por batismo dentro da igreja, é por guardar o sábado, é por viver dentro de uma religião, é por professar uma religião. Gentes que têm a mente privada da verdade, desprezam o único meio que o homem pode encontrar a salvação. Como disse Pedro, Atos 4:12, em nenhum outro há salvação, também debaixo dos céus, nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Jesus é o único meio da salvação. A causa da salvação não é tua religião, não é tua igreja, não é teu ritual, não é teu formalismo, não é guardar sábado, não é ser batizado dentro dos ministérios, não é viver ritos dentro de igreja e cumprir dogmas e crença e tarefa e formalidade religiosa. A causa da salvação foi o sacrifício vicário de Jesus Cristo, assumindo o nosso lugar. Ele sofreu o castigo que nos traz a paz. Ele tomou o castigo da maldição do pecado em nosso lugar. Ele levou sobre si as nossas enfermidades do pecado que condenava a nossa alma ao inferno. Jesus tomou sobre si o sacrifício que Deus operou para que por Ele mesmo fosse você justificado do teu pecado. Foi um sacrifício muito importante. Você tem que valorizar, tem que compreender, tem que entender, tem que olhar para o sacrifício de Cristo e se converter enquanto é tempo, sabendo que é por Ele que você está em Deus. Enquanto você estiver vivendo dentro da formalidade religiosa, entendendo que você está em Deus, servindo a Deus, alcançar a bênção de Deus, vivendo em Deus, tendo salvação de Deus, porque você dá dízimo, porque você é batizado, porque você guarda sábado, porque você cumpre tarefa de igreja, porque você vive obrigação de igreja, porque você está dentro de igreja A, B ou C. Enquanto você não compreender qual é o único meio da salvação, você continua perdido. Deixa eu molhar a garganta. A pregação da palavra é importante para isso, irmão. Para esclarecer muito com essa verdade que ilumina a nossa mente. A obra vicária de Cristo foi um sacrifício muito importante para a humanidade. O que é que o diabo faz? Leva o povo a negar o sacrifício de Cristo dentro das suas religiões, das suas obrigações religiosas. Como se isso fosse o mérito, como se isso fosse o meio, como se isso fosse a causa da salvação deles. Muitos estão alicerçando sua fé, sua vida com Deus para a salvação dentro das suas instituições religiosas, pelos seus méritos de obrigações e tarefas dentro da religião. Deus não vai abrir exceção para ninguém. Sem Cristo, o homem permanece condenado. Uma verdade que você precisa conhecer aqui. Eu quero levar outro assunto aqui para você, que é muito importante você saber. Tem muita gente que precisa conhecer essa verdade. Muitos cristãos que não têm o conhecimento do Cristo, que professam a fé. Muitas pessoas que estão na ignorância, porque não são ensinados com a verdade. E muitos são ensinados, mas preferem a mentira. Já não é mais inocente. Porque Deus não tomará o culpado por inocente. Quem não é culpado diante de Deus, entre os seres humanos? Me responda isso aí. Quem é o ser humano que não tem culpa, que não tem pecado, que não está julgado diante de Deus, que é inocente? Porque a Bíblia diz que Deus não tomará o culpado por inocente. E não tem um inocente. Por isso que Jesus vinha à terra. Sofrer. Um inocente sofreu pelos injustos. Um puro, isento de pecado, sofreu pelos pecadores. Por isso que Jesus tomou o lugar da humanidade. Porque entre os homens não tinha um sequer
que buscasse a Deus. Todos estavam desviados, perdidos no seu entendimento corrompido, vivendo a imundícia do pecado, ainda entendendo que estava servindo a Deus, mas sem entendimento, nas práticas abomináveis. Perdido, julgado e condenado. Eu quero que você aprenda uma verdade agora, que você não sabe, mas vai saber agora. Porque aqui é para levar instrução, abrir o entendimento, esclarecer com a verdade que liberta, para que você tenha entendimento. Toda a humanidade já está julgada, sentenciada, culpada e condenada. O juízo já foi batido. O dia do juízo final é para que todos vão cumprir a sentença. Não é para saber se vai ser salvo ou condenado. O dia do juízo é para a condenação. Paulo diz isso, escrevendo aos Romanos 5:17. Confira lá. Romanos capítulo 5, versículo 17 e 18. O juízo é para a condenação. Por isso que a Bíblia diz, lá em Hebreus 9:27. E ao homem está ordenado morrer uma vez, e vindo depois o juízo. A morte daqueles que partem sem Jesus segue para o juízo. Olha a importância de crer em Jesus. Toda alma, todo ser real que sai do corpo, que é a separação, que é morte, ele segue para a eternidade, sem Deus, já para desfrutar da ira e do juízo de Deus, lá no inferno, que é o receptáculo dos espíritos desencarnados, até o dia em que todos vão estar diante do juízo do grande trono branco, para cumprir a sentença definitiva de Deus, que é a segunda morte. Por isso que a Bíblia diz que bem-aventurados que não sofrem o dano da segunda morte, os que participam da primeira ressurreição. É outro ensino maravilhoso, meu irmão, que você precisa ter na sua igreja. A questão da ressurreição, da salvação. Porque os ímpios vão ressuscitar no dia do juízo, mas os salvos vão ressuscitar no dia do arrebatamento da igreja. É um assunto muito gostoso para você aprender. Depois eu levo aqui, porque eu já tenho também. Vai lá no meu canal no YouTube. Tem vários ensinos sobre isso. Sobre arrebatamento, sobre condenação, sobre juízo eterno, sobre salvação. Vá lá buscar, aprender, meu irmão. Se você está numa igreja que tem um pastor te ensinando isso, amém. Mas se você não está, a igreja que você não está sendo ensinado sobre isso, você não está crescendo, não está tendo conhecimento, você está tendo uma fé vã. Amém? Porque você não está sendo alimentado com a doutrina. Doutrina não é pregar a Bíblia, dizer que Jesus é amor, Jesus é poderoso, que Jesus vai fazer. Isso não é doutrina não, irmão. A gente vai para uma igreja e escuta o tempo todinho os pregadores dizendo, olha, Deus é poderoso, você crê que Deus é poderoso? Deus não mandou dizer a ninguém que Ele é poderoso não, irmão. Isso todo mundo sabe. Olha, Deus é onipotente, viu? Olha, Deus é onisciente. Todo mundo sabe disso, irmão. Pregador não foi levantado para dizer isso não, porque Deus vai fazer, Deus pode mudar, Deus vai te dar isso. Deus, Ele é tremendo, Ele pode, irmão. Isso não é pregação não, irmão. Isso não é doutrina não. Doutrina é levar ensinamento dentro dos conceitos bíblicos, dentro das áreas, dentro dos ensinos que nós devemos ter, da nossa eternidade, da salvação, da remissão de pecado, sobre justificação, sobre a ressurreição. Isso é importante a igreja se alimentar. Então aprenda uma coisa. Todos já estão julgados e condenados. O homem, não, eu vou aceitar Jesus para ser salvo. Não, mas eu não quero ser salvo não, vou ficar aqui. Então está condenado. Então permanece condenado. Todos já estão condenados. Escuta uma coisa. A humanidade não vai ser condenada, não. A humanidade já está condenada. Você sabia disso? Você sabia disso? O tribunal divino já bateu o martelo. O dia do juízo é para todos cumprir a sentença. O martelo foi batido. A sentença foi dada. Qual é a sentença? Não é 10 anos. Não é 100 anos.
É a eternidade longe da presença de Deus. É a eternidade no lugar de prisão e castigo e ira eterna. É a eternidade aonde a ira de Deus é representada como justiça para punir todo pecador que não se arrependeu e recebeu o amor de Deus para se salvar. Antes, preferiram crer na mentira e permanecer na iniquidade, desafiando, desacreditando, debochando, desprezando a verdade de Deus, que foi tanto levada para eles para lhes salvar. Por não crerem na verdade, permaneceram na condenação e foram cumprir a sentença da condenação. Tem muita gente que diz assim, ó, irmão, não julga não, irmão. Nós não estamos aqui para julgar. A humanidade já está julgada. A igreja, ela leva advertindo sobre esse juízo. A igreja tem que pregar ao mundo essa verdade. O trabalho da igreja é anunciar à humanidade e ao mundo o caminho da salvação, para que sejam livres e saiam da condenação que já estão. Foi Jesus quem disse isso. João 3,18. Quem nele crê não é condenado. Escute aí, irmão, aprenda a palavra. Quer contestar sobre isso? Tu ainda quer trazer argumento? Quer trazer aqui uma exegese para tentar contestar essa verdade? O texto aqui é literal, irmão. O texto aqui é literal. Aonde é que tu quer argumentar? Porque os hereges, que dizem que sou eu, né? Muitos estão aí no meu comentário dizendo que herege sou eu, que eu levo heresia. Analisa-se o que eu estou levando de heresia. Agora, a maioria dos hereges que diz que os verdadeiros pregadores são hereges, eles tentam deturpar a verdade do texto. A verdade que se revela para nós de Cristo. João 3,18, esse texto aqui, a compreensão dele é textual. Eu não preciso analisar contexto, não. Aqui eu entendo que Deus quer que eu conheça textualmente. Jesus diz assim, quem nele crê não é condenado, mas quem não crer já está presente, viu? Aprenda aí o verbo, passado, presente e futuro. O verbo já está, é presente. O homem está condenado. É preciso crer em Jesus para sair dessa condenação. O apóstolo Paulo vai dizer isso lá na sua carta a Timóteo. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15 ao 16. Eu estou transmitindo para vocês isso aqui, ó. Bíblia, eu prego as Escrituras. Quer contestar? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar com textos. Vamos trabalhar um argumento plausível da palavra. Para ver se você permanece. Você não vai se sustentar, porque você não está na palavra. Você está no seu entendimento. Você está no conceito da sua religião, da sua igreja, do seu pastor. Você tem que ser discípulo de Cristo. É a palavra de Cristo que você tem que viver, praticar, defender e se manter nela. Paulo vai dizer, lá em primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ou é o 16. Paulo vai dizer, palavra digna é essa de toda a aceitação. Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar. Ora, se ele veio para salvar, então isso nos faz entender que eu preciso de salvação, então eu estou condenado. Se ele veio para salvar, é porque a humanidade está condenada. Ela não vai ser, ela já está. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porém, os que não estão, permanecem condenados. O próprio Jesus disse isso. Dá uma lidinha lá. No texto que eu li, João 3,16. Leia do 16 ao 18. Aliás, examine esse texto que eu vou dar a você. João 3, 16, 17, 18, 19, 20 e o 21. Leia esses versículos. João 3, do 16 ao 21. Aprenda, entenda, receba o que esse texto está nos ensinando.
Veja a condição da humanidade e por que vão ser condenadas. Nesse texto que eu dei a você. Jesus vai dizer assim, João 3,17. Porque eu não vim condenar o mundo. Eu vim para salvar o mundo. Deu para entender? Jesus, ele disse que não veio condenar, porque o mundo já está condenado. Ele veio salvar. Então a salvação, ela não é encontrada dentro da direção vertical. A salvação, ela é encontrada, vertical é assim, horizontal. A salvação não é encontrada dentro da direção horizontal. Nem para lá, nem para lá, nem para lá, nem para cá. A salvação, ela veio de lá. Ela veio do alto para baixo. Quando o texto diz que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. Olha o que o texto diz. De alto para baixo. Sabe o que isso quer dizer? O que isso quer nos ensinar? Que Deus operou a salvação foi de cima para baixo. Não foi de baixo para cima. O Cordeiro de Deus, que Deus enviou para salvar o mundo, veio do alto. Veio do céu. A salvação foi proporcionada do alto para baixo. Não foi entre os homens. Foi de Deus para os homens. A salvação vem de Deus para os homens. Jesus, sendo Deus, se fez homem. E como homem veio à terra, sofreu, padeceu e cumpriu a exigência de Deus para que o homem por ele fosse justificado, para que o homem por ele fosse cumpridor da lei. Eu não cumpro a lei guardando o sábado, nem vivendo, tentando guardar o decálogo, que eu não vou conseguir. Eu sou cumpridor da lei em Cristo, pela fé, e não pelo meu esforço, mérito, prática de guardar a lei, guardar sábado. Deu para entender? O fim da lei é Cristo, para aqueles que nele creem. A lei sobre minha vida não tem mais poder. Não é porque eu cumpro ela. É porque eu estou em Cristo e Cristo cumpriu a lei por mim. Aprenda isso aí. Romanos, capítulo 10, versículo 4. Agora, para você que é guardador da lei, você que guarda o sábado, você que está dentro do conceito doutrinário formulado por Ellen G. White, pelos fundadores da Adventista do sétimo dia, dá uma lidinha em Romanos, capítulo 10, versículo 1 ao versículo 4. Vê o que Paulo está ali orientando, falando e ensinando. Aprende ali. Isso é para você que é da doutrina adventista do sétimo dia, que quer guardar a lei, guardar o sábado. Porque você já observou que o conceito doutrinário da adventista do sétimo dia só trabalha o sábado? Jesus é o segundo lugar. O sábado é o primeiro. Porque eu nunca vi pregar tanto o sábado e os 10 mandamentos como um pessoal da Adventista do sétimo dia. Jesus, a importância, não, ele salva, mas o importante para você ser salvo é guardar o sábado e o decálogo. Jesus foi apenas mais um meio, mas o meio principal é o sábado. É isso que eles ensinam lá. Eles só defendem sábado, eles não pregam o evangelho. Eles não pregam a salvação pela graça. Eles não pregam a salvação por meio de Cristo. Eles não pregam a salvação unicamente em Cristo. Tem que guardar o sábado. Como também tem muita gente aí que tem que ser batizado. Tem que estar dentro de uma igreja. O local para você estar, para ser salvo, para ter garantia da salvação, não é igreja. Você tem que ser igreja. E para você ser igreja de Cristo, tem que ser batizado. Esse batismo não é na água da igreja. Esse batismo é no arrependimento, quando você tem que o Espírito Santo habita em você, tornando você membro da igreja, selando você para o dia da redenção. Esse é o batismo que Jesus falou em Marcos 16, 15. Não é o batismo de água ali. Muitos pregam isso para dizer que tem que se batizar usando esse texto. Mas Jesus não está falando de batismo da água. E aí é outro assunto que depois eu quero levar para você. Se você quiser, vai lá no meu vídeo no YouTube. Tem muitos vídeos de instruções explicando sobre isso lá. As pessoas aplicam erradamente o texto, formam uma doutrina anátema que faz o povo negar a Cristo dentro de muitas religiões, de muitas igrejas,
dentro dessas doutrinas malditas, anátemas, que não é a doutrina de Cristo. Porque Cristo, nem os apóstolos, ensinaram a ninguém a ser salvo guardando o sábado, batizando-se dentro de igreja, sendo discípulo de igreja, tendo que estar dentro de uma igreja. A igreja é formada de pessoas, não é um ministério local. A igreja é formada de pessoas que é membro. E eu sou membro da Igreja de Cristo quando eu me converto a Jesus, recebo o Espírito Santo, que é o batismo, para o arrependimento, para a remissão de pecado, e sou selado por Ele. Depois eu quero te ensinar mais sobre isso, tá bom? Aqui você aprende. Então a humanidade já está condenada, meu irmão. Jesus é o caminho. Jesus é o meio. Jesus é o único meio para todo ser humano encontrar salvação. Ele já morreu por todos. Agora todos têm que crer e se converter a Ele. Quem não crê, quem não se converter a Ele, continua em pecado. Não tem amor de Deus, tem ira. O amor de Deus é para aqueles que creem em Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus levou Ele a tomar essa atitude. Oferecer a salvação para o pecador que não merece. É um dom gratuito de Deus. É algo que eu não mereço. Deus me deu através de Cristo. Agora, se eu não crer em Jesus, eu não recebo. O que tem para mim não é amor de Deus. É ira de Deus. É juízo de Deus. É condenação de Deus. É indignação de Deus. Deu para entender? Ah, todo mundo está salvo. Vai nessa. Creia em Cristo e permaneça nele até o fim. O juízo já foi determinado, irmão. O que Deus quer é que o homem se converta para ser livre desse juízo através de Cristo. Olha o que diz Paulo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e 31. Estou lendo Bíblia para você, viu? Tá aqui, ó. O que eu estou falando é daqui, mas já está aqui, ó, guardada no meu coração, para eu poder pregar. A Bíblia, ela tem que estar no meu coração, não é aqui, ó, debaixo do meu braço, não. Tem muita gente que usa a Bíblia debaixo do braço para ir e vir para a igreja, mas não absorve o que tem nela. Não guarda aqui o que tem nela. Não pratica. Não vive por ela. Não usa ela como regra de fé e prática. Usa a Bíblia como um objeto que compõe a formalidade religiosa. Debaixo do braço. Vai para a igreja, bota lá no banco. E fica lá só ouvindo. Só aprendendo. Só sendo conduzido pelo que os homens dizem. Não usa a Bíblia para examinar. Olha o que diz a palavra de Deus. Atos 17, 30 e o 31. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam, porque Ele tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Esse juízo já está estabelecido, esse dia está por vir. Escapa por tua vida. O que Deus quer de vós é que arrependei-vos e convertei-vos, e em Jesus receba o seu perdão, porque Deus não tem prazer na condenação de ninguém. Ele criou o inferno para o diabo e seus anjos. O homem vai para lá porque seguiu a influência de Satanás para a rebelião, para a desobediência, para a incredulidade, para andar fora do caminho de Deus, usando o livre-arbítrio para pecar contra Deus. Deus nos deu livre-arbítrio, porque nós somos pessoas que têm desejo, vontade e decisão. Fazemos a escolha. Deus não criou um robô dentro da sua soberania, indo para onde Ele quer que você vá. Deus criou um ser livre para tomar, decidir e escolher a direção que quer. Só que Deus deixou o homem avisado que para ele permanecer em comunhão com esse Deus, da vida de gozo, de paz, de abundância, ele tinha que submeter-se e andar na direção desse Deus. Mas se ele escolhesse, ele tinha liberdade de escolher outro caminho, mas que esse outro caminho que ele ia escolher ia trazer maldição, desgraça, dor e sofrimento, levando ele a afastar-se de Deus. Foi isso que Adão fez. Não deu ouvido à direção de Deus, não atentou para o que Deus advertiu a ele, e ele tentou a Deus e seguiu um caminho que Deus orientou a ele não seguir. Essa é a causa da condenação.
Essa é a causa porque todo ser humano está condenado, porque todos herdaram a natureza de Adão pecaminosa, que não se submete à vontade de Deus, porque essa natureza foi corrompida pelo pecado, como diz lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12, como por um homem veio o pecado no mundo, esse homem foi Adão, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Ah, mas a culpa é de Adão. Não, a culpa é sua. O pecado é pessoal. O pecado é compromisso. O pecado é escolha minha. O homem é escravo do pecado, porque está numa natureza corrompida, caída, inclinada para o mal, porque perdeu a imagem e semelhança de Deus. Quando fala imagem e semelhança, não está falando em aparência física, está falando em caráter interior. Deus criou o homem justo, santo, reto, vivendo para o bem. Mas com o pecado, o homem perdeu essa imagem e semelhança de Deus e recebeu toda a característica de Satanás. Perverso, maligno, cobiçoso, ganancioso, mentiroso, hipócrita, vivendo, buscando satisfazer os desejos do pecado, contrariando a vontade de Deus, porque ele agora perdeu a imagem e semelhança de Deus. E para o homem ter uma nova vida, restaurado, transformado, só por meio de Jesus. Ei, quando fala da transformação, é aqui, ó, no entendimento. O caráter está aqui, ó, no entendimento do homem. O caráter está no interior do homem. A transformação que Deus quer fazer é aqui no teu interior. Tem muita gente que está muito bonitinho, de paletó e gravata, mas está feio por dentro. No seu interior ainda não foi transformado. Não adianta viver dentro de uma religião como um sepulcro caiado, bonito por fora, podre por dentro. Porque para estar em Deus, tem que ser primeiro transformado por dentro. E essa transformação não é a igreja que dá, não é a religião que dá. Essa transformação é Cristo que nos dá. Todos que estão em Cristo são novas criaturas. Isso fala da transformação interior. Entendimento transformado para viver na direção de Deus, para se submeter a Deus, para escolher perseverar na vontade de Deus. Porque agora minha mente foi aberta, esclarecida. Agora eu fui liberto daquela natureza pecaminosa caída que eu estava escravo. Eu agora tenho liberdade de escolher. E eu escolho Jesus para a vida com Deus. E você, escolhe quem? A religião? Jesus é quem muda o interior do homem. Vida com Deus é questão de entendimento transformado. Não é questão de formalidade, de usos e costumes. Vida com Deus é questão de transformação interior. A mente. Você pode estar até com uma roupa que não é bem aparentável, que não vai trazer a impressão bem de ninguém. Mas diante de Deus, se você está com o teu caráter puro diante dele, por Jesus, a tua roupa não vai te fazer nenhum juízo para com Deus. Porque Deus, ele vai julgar segundo o coração. Não é a aparência exterior. O que contamina o homem não é o que está fora. É o que sai de dentro para fora. Não é o que entra. Deu para entender? Então, meus amados irmãos, aprendam isso. É muito importante. Porque eu preciso de Jesus? Primeiro, eu só posso ter vida com Deus por meio da transformação em Cristo que Ele me dá. Restauração, nova criatura, novo nascimento, entendimento transformado, esclarecido. Isso é a vida com Deus. Tem muita gente que está vivendo uma vida sem o entendimento de Deus, obscurecido ainda, sem a luz do Evangelho de Cristo ter iluminado sua mente. Porque o que ele entende, o que ele tem de fé, o que ele segue como conceito de fé, não é a verdade do Evangelho. Não está dentro da verdade do Evangelho. O entendimento dele não está dentro da verdade do Evangelho. Até agora essa pessoa pode estar bonitinha, na formalidade, pode se expressar bem, pode falar bem, pode estar vivendo uma religiosidade boa, dentro de uma instituição grande, mas vida com Deus não é isso. Vida com Deus
é ser transformado pela mensagem do Evangelho, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé, crendo nele para receber a vida com Deus e ser uma nova criatura. Amém? Então, meus amados irmãos, aprendam isso aí. Mais uma vez, eu quero que você analise o conteúdo do que você está ouvindo. Antes de você fazer o seu juízo, expor a sua crítica. Analise o conteúdo e veja o que eu estou mostrando. Observe o que eu estou mostrando.